Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica. Continuamos juntos para desfrutar deste tema maravilhoso, este tema do que é isto, como é que Cristo vai voltar, o que é que vai acontecer e tudo o que está por trás, tudo o que está acontecendo por trás até que Jesus volte e que aconteceu desde o início. Para desenvolvermos e estudarmos melhor todo este tema, temos contado e continuamos a contar com a presença da Pastora Milu. Pastora Milu, obrigada. Olá Rita, ora é sempre um prazer estar convosco e com a Palavra de Deus. E porque estamos aqui para estudar, vamos já começar com o nosso sumário. Pastora Milu, qual é o sumário de hoje? Então, hoje nós propomos como sumário, é necessário mais do que conhecimento intelectual. Muito interessante, porque são coisas diferentes, conhecer e aplicar, não é? Exatamente. Vamos já começar então abrindo a nossa Bíblia, como sempre, porque é ela que fala, é ela que explica, é ela que nos ensina. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Isto é uma pergunta que não vem aqui, não é? Ele vem com uma pergunta que não é verdade. Ou uma pergunta que... Qual é a importância? O que é que este capítulo 13 e esta pergunta que introduz todo o capítulo nos vai explicar e nos vai ajudar a compreender sobre este grande conflito? Então, Rita, é assim, graças a Deus que nós temos este livro e temos a Palavra do Senhor e temos estes relatos que acabam por ser uma bênção para nós também no momento presente. Sim. Como a própria Palavra diz, ela está cá para nosso ensino, para a nossa ajuda e dizer também, como dizia o sábio Salomão, que não há nada de novo debaixo do céu. Ou seja, perceber que aquilo que foi, está a ser e vai ser também, ou seja, a forma como o inimigo tem que se opôs a Deus, que se opõe à criação de Deus, de agir no passado, é a mesma ação que ele tem no presente. Ou seja, a sua intenção será sempre desviar o ser humano do plano divino, porque ele reconhece sem dúvida que Deus é Deus Criador, poderoso, é Ele que realmente deseja a nossa felicidade, e estudar e perceber um pouquinho deste capítulo 3 de Gênesis é compreender também a forma que Ele ainda tem hoje de agir na nossa própria vida e como nós muitas vezes, sem nos apercebermos, podemos ser desviados desse plano de Deus, não é? Repara, quando o inimigo... Aqui, portanto, personificando uma serpente, não é? Naquilo que é chamado o Jardim do Éden, se aproxima de Eva, portanto, Eva chega-se para junto de uma árvore que Deus havia dito que não devessem, portanto, tomar do seu fruto. E então ele faz-lhe uma pergunta a Eva, no versículo 1, como tu leste, é assim que Deus disse, ou seja, não comerás de toda a árvore do jardim. Já agora, repara que Satanás aqui está a dar a entender, e uma coisa muito importante é que Eva havia conversado com Deus, ou seja, Deus não havia deixado ignorante a Eva e a Adão, claro, em relação àquele que era, porque o grande conflito já tinha existido, já tinha surgido no céu, exato, como nós vimos no último episódio, mas aqui neste momento, diante do ser humano criado, eis que no livre-arbítrio Deus dá esta possibilidade do ser humano ter consciência de que há uma palavra que é divina e há uma palavra contrária a essa palavra que é de Deus. Exato. E repara, quando Satanás aqui diz, será que o Senhor disse não comereis toda a árvore? Eva vai responder e Eva vai dizer, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Repara, isto são as palavras que o Senhor tinha dito no capítulo 2 e no versículo 17, que Deus tinha dito, aqui estais para gerir o jardim, para tomar conta dele, para seres felizes, porque sempre foi este o objetivo de Deus para a humanidade, mas Eva sabia muito bem qual tinha sido o aviso de Deus. Mas agora diremos nós, e é aqui a implicação e a aplicação da mensagem, portanto, deste momento refletir. O facto de Eva saber o aviso que Deus lhe tinha dado, o facto de Eva saber que não se devia de aproximar daquela árvore, nem tomar do seu fruto, privou que ela pudesse realmente aproximar-se e tomar do seu fruto? É uma interrogação. Infelizmente não. Exato. E é o que nós vemos. Então o que é que aconteceu? Então a serpente, agora repara, Rita,
não só a serpente pôs em causa e em dúvida a palavra de Deus, como ele vai de uma forma muito de confrontação dizer exatamente o oposto daquilo que Deus tinha dito. Quando o Senhor aqui no capítulo 2, versículo 17 diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, e o inimigo agora diz a Eva, em consequência do diálogo, exatamente, no capítulo 3, versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Rita, a questão é esta: porque é que muitas vezes, e eu acredito que todos aqueles que nos ouvem e nos veem poderão identificar-se nisto, porque é a nossa humanidade também. Quantas vezes nós falhamos em alguns detalhes na nossa vida, detalhes e coisas grandes, que não é pelo facto de não sabermos que nós não devíamos de fazer, ou não devíamos de ir, ou não devíamos de dizer. E, infelizmente, nós acabamos por fazer essas coisas. Mesmo sabendo as consequências disso, mesmo não é? Sabendo porque as consequências. Vezes, não sabíamos muito bem o que ia acontecer. Calma, muitas vezes sabemos, mas mesmo assim, sabendo que vamos fazer, que é errado e que vamos ter consequências, continuamos a fazer. É verdade. E Eva aqui, ela sabia, na teoria, não tinha ainda posto em prática, mas sabia exatamente aquilo que lhe ia acontecer. Exato. Deus já lhe tinha dito. Sem dúvida. Aliás, esta relação e este relacionamento que existia entre o primeiro casal que é criado, portanto, Adão e Eva, e o próprio Deus, era um relacionamento tão sereno, era um relacionamento tão perfeito em todos os aspectos, que até quando ainda dizíamos no outro programa que há o mistério da iniquidade, que não percebemos como é que surgiu o mal no coração de Lúcifer, nós aqui também não entendemos porque é que aqueles que estavam habituados a tão grande felicidade podem pôr em causa ou em dúvida ou condescender com uma voz que lhes diz: talvez não é tanto assim como Deus vos disse. Talvez há qualquer coisa diferente daquilo que Deus vos disse. Se calhar há mais qualquer coisa que te convém conheceres. E sabes uma coisa, Rita? É que realmente havia mais qualquer coisa que eles poderiam conhecer. Mas que não convinha, Mas que não convinha, ou seja, que Deus não queria de todo que eles conhecessem. E nós, muitas vezes, somos como os nossos filhos pequeninos que insistem em peças erradas e nós não damos, não queremos, aconselhamos porque é o mal, é o pior, mas insistimos exatamente com Deus, assim como insistiam os nossos filhos connosco, em tomar uma postura, em dar um passo, em ter uma atitude ou uma palavra que nós temos consciência na base que até: eu sei que até nem devia de ser assim. Eu sei que até nem devia de ir por este lado. Mas insistimos exatamente nesse mesmo erro. E repara, Rita, o que é que nós percebemos? Infelizmente, Eva e Adão, porque são ambos, acabam por condescender com este convite que o inimigo está a fazer a eles, e o resultado hoje é isto que nós temos e que hoje estamos a viver. A realidade deste grande conflito, deste conflito cósmico entre, e agora repara, percebemos mais um bocado hoje, um conflito entre aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. O conflito, muitas vezes nós dizemos do mal contra o bem, ou do bem contra o mal, mas é do mal contra o bem. Exatamente. Ou seja, havia o bem desde o início, sempre existiu, era a felicidade que Deus queria para todos nós, e surge algo que vem combater exatamente esta mesma felicidade. E hoje o conflito diário, o que é, Rita, da nossa vida? É isto. Exato. É o dia-a-dia, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, o que dizemos. Estamos sempre a fazer esta escolha entre o que deve e o que não deve, ou atendendo a voz de Deus, ou atendendo uma outra voz que vem contradizer o que Deus disse. Exatamente. E este grande conflito tem implicações para hoje, de decisões que eu tomo hoje, não é? Sem dúvida. Porque tem a ver também, eu não tenho só as consequências do que Eva fez, eu tenho as consequências daquilo que eu fizer quando hoje Jesus me continua a dizer o que eu devo fazer e Satanás continua a dizer não é bem assim. Exatamente. Só que nós hoje já temos a resposta, já sabemos o que é o mal, ainda temos mais vantagens sobre ela. Por isso, também temos que fazer uma aplicação maior. Sem dúvida. O que é que nós temos que fazer com isto que aprendemos hoje? Se calhar era bom todos nós pensarmos, assim como, por exemplo, o facto de nós sabermos que não devemos passar a um sinal vermelho, que é uma regra de trânsito, ou o amarelo que diz que nós devemos de parar, quando muitas vezes nós aceleramos para ver se ainda vamos a tempo. Então, por que não ter mais cuidado? Por que não ter mais descanso na palavra de Deus? Descansarmos em paz naquilo que Deus nos propõe, naquilo que Deus diz, tentarmos desconfiar de nós mesmos ou de alguma coisa contrária que venha em oposição àquilo que está escrito, e por que não aplicarmos mais e confiarmos mais naquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que sem dúvida é a felicidade. E é com esta proposta maravilhosa, com este quase um
um desejo de todos, não é? De vivermos melhor, que aqui nos vem explicado que afinal é mais fácil do que parece. Vamos com este último momento terminar a nossa aula de hoje, mas no entanto temos encontro marcado na nossa próxima aula, em que este tema vai continuar a ser debatido e vai continuar a ser aprofundado. Para tal também queremos contar com cada um de vós. Queremos que nos siga e que continue connosco para que juntos possamos compreender melhor de tudo aquilo que se passa à nossa volta até que Jesus volte. Até lá!